He is for you, always in all. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor, da palavra do Senhor para a igreja. Vamos fazer a leitura de um texto, fazer uma meditação para a nossa edificação. Mas antes, deixa eu dar aqui alguns recados. A gente está falando com os irmãos por meio do boletim, por meio do grupo, mas é sempre bom reforçar, tá bom? Nós colocamos aí no boletim, meus irmãos, a possibilidade do funcionamento da igreja para o mês de maio, mas como nós colocamos no boletim, aguardamos uma definição das autoridades, tá bom? Caso haja uma liberação para o funcionamento da igreja, a igreja voltará a funcionar com muitas restrições. Uma delas seria o número de pessoas, Não poderíamos ter mais de 30 pessoas no espaço do templo. Então, os cultos iriam acontecer com no máximo 20 pessoas no nosso espaço, tá bom? Mas vamos continuar orando, para ver como a situação vai ficar. Isso ainda não está definido. É uma possibilidade e, se acontecer, nós vamos dar as orientações necessárias aí para os irmãos, para que possamos retornar gradualmente aí as nossas atividades, tá bom? Outra coisa é lembrar, meus irmãos, que o nosso irmão Roberto ele está internado em Volta Redonda. Nossa irmã Fernanda foi hoje lá em Volta Redonda para tomar conhecimento do seu caso, ver como é que ele está. Então, nosso irmão ainda carece muito das nossas orações. Vamos continuar orando e intercedendo aí pelo nosso irmão Roberto, tá bom? E também intercedendo uns pelos outros, tá? Outra coisa, eu quero parabenizar a igreja que fez aniversário na semana passada, mas a comemoração seria hoje. Então, parabenizar a Igreja Presbiteriana de Água Branca aí por mais um ano de vida. Estamos completando aí 40 anos de existência como igreja institucional, e é motivo para louvar e agradecer a Deus. Também a SAF, que comemora também mais um ano de vida, mais um ano de existência, parabenizando aí as nossas mulheres que ao longo dos anos tem abençoado de forma muito especial a igreja do Senhor, tá bom? Então, parabéns aí a SAF, parabéns também à Igreja Presbiteriana de Água Branca, nossa igreja, nossa comunidade, que infelizmente não pôde se reunir esse ano para comemorar seu aniversário, mas quando pudermos retornar de maneira efetiva, quando pudermos nos reunir todos, sem também essas ponderações de restrição, tenho certeza que nós vamos fazer aí, a liderança vai fazer um grande encontro, comemorativo. Então, para isso, vamos continuar, mais uma vez eu insisto e enfatizo, orando aí pelas nossas autoridades, para que Deus capacite elas, e orar também pedindo misericórdia, porque essa é uma situação que está acima, essa situação tem se mostrado acima da capacidade humana para ser solucionada e resolvida. Então vamos orar sim, pelo nosso país, pelo mundo, pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos, continuar orando, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês um texto que fica em Joel, tá? Nós vamos ler, deixa eu dar uma olhada aqui, Joel capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Então, Joel capítulo 2, do versículo 12 ao 17, tá bom? Eu vou fazer aqui uma pequena reflexão que é fundamentada numa exposição do pastor Hernandes Dias Lopes, grande pastor Hernandes Dias Lopes, um grande expositor
presbiteriano da Palavra de Deus, né? Eu assisti uma vez uma pregação dele neste texto e eu me senti muito edificado. Então a minha reflexão nesse momento vai ter como fundamento uma exposição dele, tá bom? Eu vou fazer a leitura do texto, então os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias, tá? Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará, pois, após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Meus irmãos, existem muitas semelhanças entre os textos proféticos, né? E uma dessas semelhanças a gente pode perceber, há sempre uma palavra de juízo e há sempre uma palavra de restauração. Por que há sempre uma palavra de juízo? Há sempre um cenário caótico, né? Resultante do pecado e do afastar-se de Deus, né? Israel está vivendo ali a sua caminhada, a sua vida com Deus. Chega um determinado momento que Israel se desvia da presença de Deus, né? Se entrega deliberadamente ao pecado, se afastando assim da pessoa de Deus, e como consequência e como resultado aparece um cenário terrível e um cenário caótico, né? Isso é comum nos livros proféticos, né? Posteriormente a esse cenário caótico, há uma proposta, um convite de Deus ao arrependimento, uma chance, uma oportunidade que Deus dá para que Israel se arrependa, ou seja, direcionada a Israel uma palavra de juízo, convocando ao arrependimento. Quando esse arrependimento se conclui, quando Israel para e ouve a palavra de Deus, né, e há arrependimento, há por consequência disso também a restauração, né? E isso acontece, esse pano, né, de fundo acontece nos livros proféticos. Não é diferente aqui no livro de Joel, não, também, tá? Como consequência do pecado do povo, nós temos um cenário de muito caos ali no contexto do livro de Joel, né? Israel, nesse tempo, meus irmãos, ele era uma nação pastoril. Então, sua economia estava fundamentada no plantar e no criar animais, né? Fundamentalmente a sua economia estava estabelecida nessas perspectivas econômicas. Então o que nós vemos aqui, como resultado do pecado e do povo e desse afastamento de Deus, nós vemos que Israel vai ser assolado por uma crise espiritual que resultará numa crise econômica. Então as lavouras serão afetadas, o texto no capítulo 1 vai mencionar isso, que as lavouras serão afetadas, né? O texto vai mencionar, o texto anterior que nós lemos, no capítulo 2, vai mencionar
todo esse cenário, tá? Vai falar de uma crise econômica, uma crise de provisão, né? Vai falar numa invasão externa que culmina em todo esse caos presente ali naquele cenário, né? Igual nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo uma crise sanitária que tem resultados, né, que tem consequências, né, tanto econômicas quanto políticas, né? Nós temos as consequências econômicas porque com o isolamento social a atividade econômica vai diminuindo. Nós temos também consequências políticas, né? Alguns políticos têm uma visão diferente de como enfrentar essa crise, então, consequentemente, nós temos também uma crise política que resulta nesse caos, né, econômico, político e social que nós vivemos, né, dada essa pandemia presente no mundo inteiro, né, que tem afetado vários e vários países que são muito mais ricos que o Brasil, e que está afetando aí, né, também de forma muito grave o nosso país, né? Essa situação que se estabelece ali no cenário de Joel é uma situação em que o povo não consegue dar conta, é uma situação em que o povo não consegue resolver, é uma situação que está além das condições e além das forças dele. Então o profeta vai fazer uma convocação, né? Diante da crise, do cenário caótico que está estabelecido ali, a convocação é ir até aquele que pode resolver o problema. E como nós percebemos ali no contexto, não é o líder político, não é o rei, né? Não é o sacerdote, não é nem mesmo o profeta que pode dar solução àquele caos que se estabeleceu ali no livro de Joel. Não é homem algum que vai ter condições de tirar Israel daquele cenário. Como nós vivemos hoje, irmãos, e como temos visto hoje. A situação mundial prova que essa situação está além da capacidade e além das forças dos líderes políticos, dos vários líderes políticos do mundo. É uma situação que tem impacto e é uma situação que está indo crescendo gradativamente, e a dificuldade, nós vemos a dificuldade no mundo lidar com essa situação. Também, da mesma forma, devemos ir àquele que pode fazer do caos, que pode fazer de uma situação caótica uma situação de paz. Não coloque a sua esperança no homem, como nosso irmão diácono Natan leu no domingo passado, Salmo 146, quando ali fala que o homem não tem condições e não tem força, porque sua força é limitada, porque sua capacidade é limitada, porque ele é um ser limitado. E o Salmo incentiva a confiarmos naquele que é criador dos céus e da terra, naquele que tem grande poder, naquele que é majestoso, naquele que controla o caos, aquele que ordena o caos. Quando olhamos para o Gênesis, nós vamos perceber, meus irmãos, que ali havia um caos antes da criação. E olha o que Deus faz. Deus estabelece paz e calma no caos. Portanto, o convite de Joel é para irmos à presença de Deus. É para voltarmos o nosso coração a Deus, a nossa pessoa a Deus, diante desse cenário tão complexo que está estabelecido no nosso país. Nós temos percebido aí vários ânimos acirrados, né, nas redes e nas mídias sociais, né? Nós estamos vendo até irmãos em Cristo se degladiando, como se o homem pudesse ser a esperança do povo de Deus. Homem nenhum pode se tornar a esperança do povo de Deus. A esperança do povo de Deus está na presença do Altíssimo,
na presença do Senhor Todo-Poderoso, que tem nos chamado graciosamente e que tem nos abençoado graciosamente, que tem sido o nosso provedor, que tem trazido paz ao nosso coração, paz à nossa mente e que tem nos abençoado de maneira maravilhosa e que tem acompanhado a nossa história, que tem acompanhado a nossa trajetória, assim como o profeta Jeremias fala ao povo de Israel, ele fala também a nós. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, meus irmãos. Se olharmos para trás na nossa caminhada, na nossa existência, vamos perceber o quanto fomos muitas vezes socorridos por Deus e pela pessoa de Deus, e não foi homem nenhum que nos salvou, que nos abençoou, mas foi o próprio Deus Altíssimo, que pode sim ter utilizado pessoas e homens para nos abençoar, mas a nossa esperança está no Altíssimo. Portanto, atendendo aí a convocação de Joel, devemos voltar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida tão somente ao Senhor e tão somente ao Altíssimo. Buscarmos a presença de Deus. Mais uma vez, a temática é essa: voltarmos o nosso coração para Deus, voltarmos o nosso coração para o Altíssimo, porque é Ele que é capaz de trazer paz em meio a esse caos, em meio a esse cenário terrível, meus queridos e amados irmãos. Assim, olha o que diz o texto, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepender-se do mal. O profeta estava falando para o povo: olha, volte-se para Deus, confie tão somente em Deus. Olha as características desse Deus, olha as características desse Senhor, olha as características desse Pai. Ele é benigno, Ele é misericordioso. E o texto no início do versículo 12 vai falar assim: agora mesmo. Meus irmãos, não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder, irmãos. A crise tem aspectos positivos, por mais que nós tenhamos dificuldade de enxergar isso, ela tem aspectos positivos. E o aspecto positivo no livro de Joel foi levar justamente o povo de Deus a ansiar, a desejar, a querer estar novamente com Deus, uma vez que ele estava afastado de Deus por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. Agora a crise faz com que o povo coloque a consciência em si. Olha, precisamos voltar-se para Deus, precisamos abandonar os nossos erros, abandonar os nossos pecados, porque o Altíssimo Senhor é a única esperança de nos tirar desse cenário tão caótico que estamos vivendo. O cenário, irmãos, de crise econômica produziu também grande angústia no coração daqueles homens, daquelas mulheres. Angústia que muitas pessoas estão vivendo hoje, até na questão de subsistência. Pensar o que vai comer amanhã, de que maneira vai se alimentar. Mas o profeta convida o povo a não perder mais tempo, a buscar a presença de Deus, a ir-se a Deus, para que Deus renove as suas forças, renove as suas esperanças, para que Deus intervenha na situação de maneira poderosa, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, para que Ele intervenha na situação de maneira milagrosa, porque os homens e os poderosos da época e os líderes políticos e espirituais da época não tinham condições de tirar o povo daquela situação. Somente o Altíssimo tinha condições de fazer isso. Volte-se para Deus. E observe a forma com que o texto vai nos orientar didaticamente a estar diante de Deus. Lembrando que aquele cenário era resultado do pecado do povo. E quando olhamos para a nossa nação, irmãos, e quando olhamos para o mundo, vemos que muitas coisas que acontecem são resultados também de pecados. Hoje o mundo não quer saber de Deus.
Hoje o Brasil não quer saber de Deus. O nome de Deus, meus irmãos, é debochado. As pessoas debocham do nome de Deus. As pessoas satirizam o nome de Deus. Não apenas, elas não se conformam apenas em abandonar o Altíssimo, não, elas querem satirizar o nome de Deus. Elas querem profanar o nome de Deus. E como resultado, o caos se estabelece e elas não sabem de onde o caos vem. Pois bem, irmãos, muitas crises podem ser, sim, criadas por Deus, para que o homem perceba que existem situações que estão além das forças dele, em que ele precisa e que ele depende da presença do Criador, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Joel fala, então, ainda assim, agora mesmo, não podemos perder tempo, irmãos. Temos que ir ao Altíssimo. Temos que ir ao Altíssimo e didaticamente termos uma postura diante dele, como o texto vai mencionar. Ir depressa é o que temos que fazer. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando chegarmos a Deus, meus irmãos, temos que ter a plena consciência de que é necessário ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Um contato íntimo e pessoal com Ele. Convertei-vos a mim. Ou seja, você precisa se converter a mim. Era um chamado de arrependimento coletivo, mas que tinha uma proposta individual. Cada um que compunha o povo de Deus deveria voltar-se pessoalmente e individualmente para Deus. O chamado é coletivo, mas tem implicações individuais. Assim como a postura individual tem consequências na coletividade. Se cada um se convertesse ao Senhor de maneira pessoal e individual, o resultado coletivo disso seria extraordinário. E é isso que Deus tem feito nesses últimos tempos, irmãos, nos chamando a uma comunhão individual e a uma comunhão pessoal. Um relacionamento pessoal. E não apenas um relacionamento de aparências, um relacionamento religioso, mas sim um contato íntimo com Deus. Um relacionamento pessoal. É para ir a Ele e demonstrar que você o deseja, que você está como o salmista. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia pelo Senhor. Veja o sentimento presente no coração do salmista. O desejo por Deus é maior do que o desejo pela própria vida, do que o desejo pela própria existência. Meus irmãos, nós temos falhado muito, nós temos pecado muito nesse contato pessoal com Deus. E nessa vida pessoal. Quando olhamos para essa nação, quando olhamos para o país, nós percebemos o quanto as pessoas têm pecado nesse sentido de conhecer a Deus intimamente, pessoalmente, de conhecer a Deus de maneira profunda, como o texto vai falar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Coração, conhecê-lo de maneira profunda, não de maneira superficial, e não ter um relacionamento superficial com Deus, um relacionamento que é determinado apenas, muitas vezes, pela igreja institucional. Eu vou à igreja e lá tenho contato com Deus. A igreja tem seu papel. Ela reúne o povo de Deus. Mas você precisa compreender que o seu relacionamento com Deus precisa ser pessoal e íntimo. Você precisa desejar conhecê-lo de maneira profunda.
E parece, meus irmãos, que as pessoas não têm essa aspiração de conhecer a Deus de maneira profunda. Parece que as pessoas estão apegadas a certos comportamentos e a certas realidades, porque elas sabem plenamente que no momento que elas começarem a se relacionar com Deus de maneira profunda, esse relacionamento profundo vai mudar elas, vai mudá-las, consequentemente. Enoque andou com Deus e já não era mais ele. A intimidade de Enoque era tão grande que a presença de Deus começou a mudar os hábitos de Enoque. Começou a transformar deliberadamente a Enoque, de maneira que Enoque deixou os seus pecados para trás, e tudo aquilo que o comprometia a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, ele vai deixando para trás. E agora, o que é mais amável na sua vida e o que é mais desejável na sua vida é a presença de Deus. E conforme ele vai continuamente em comunhão com Deus, mais ele é mudado, mais ele é transformado. Parece que algumas pessoas não querem experimentar isso. Olhando a cristandade, meus irmãos, hoje, eu começo a pensar que algumas pessoas não querem isso. Não, eu não vou ter um contato grande com Deus, porque se eu tiver um contato grande com Deus, eu vou mudar certos hábitos pecaminosos que são muito atrativos para mim ainda. Mas o Senhor nos chama, neste momento de crise, a um buscar, a um converter-se pessoal e profundo, para que a sua vida seja transformada. E essa transformação possa resultar em algo positivo para a comunidade. Não apenas a comunidade cristã, mas também a comunidade de maneira geral. Converter-se, então, de coração, com jejum. Jejum lembra disciplina espiritual. Então Joel convida o povo a um relacionamento pessoal profundo e também a uma disciplina espiritual. Eu já falei muitas vezes na igreja, irmãos, que nós classificamos pecados, né? E nós achamos que alguns pecados são maiores que os outros, né? Só que muitas vezes nós estamos tão acomodados, o texto fala para não nos conformar com o mundo, né? Mas às vezes nós estamos tão conformados com o mundo que alguns pecados que são óbvios, nós não conseguimos enxergar como pecado. E aí a gente acha que não está numa situação pecaminosa, né? E uma das coisas que a gente tem uma visão turva sobre isso é na questão da disciplina espiritual. Nós não somos disciplinados espiritualmente a buscar o Senhor, né? A gente não compreende isso, né? O jejum era uma disciplina espiritual que é muito mal compreendido pelas pessoas. O propósito do jejum é você abster-se temporariamente do alimento para se alimentar espiritualmente. É uma realidade que está intrinsecamente ligado à espiritualidade. Então, no momento de jejum, no momento de abster-se, você precisa fazer com que esse período seja revestido de espiritualidade. Então, há pessoas que jejuam e discutem com o marido, com a esposa. Há pessoas que jejuam e não entendem, não compreendem o princípio do jejum. Mas, de maneira geral, a referência fala de disciplinas espirituais. Então, a gente deixa de orar e a gente deixa de orar e a gente não sente falta disso. E como eu falo na igreja, a definição básica de oração é falar com Deus. Então, você não gosta de falar com Deus, você não tem disciplina para falar com Deus, às vezes não tem disciplina para falar com Deus. Há pessoas
que ficam o dia todo sem falar com Deus. Não tem prazer no diálogo, não tem prazer na fala, porque não se sentem atraídos pelo Senhor. Há pessoas que não têm prazer na exposição do texto bíblico. Hoje nós não podemos estar presentes, mas antes mesmo de toda essa crise, nós sempre víamos a dificuldade das pessoas estarem presentes na exposição do texto, na exposição sistemática do texto, no estudo ali onde o pastor poderia falar da palavra, o pastor poderia falar das expressões semânticas, dos significados semânticos ali do texto, o pastor podia dar um panorama, podia não, porque nós vamos voltar aí, se Deus quiser, às nossas atividades. O pastor ali pode dar um panorama geral, teológico do texto. As pessoas não se interessam, não tem disciplina espiritual. Ir à igreja virou só um compromisso social, quando na verdade ir à igreja é um encontro maravilhoso, um encontro majestoso com o Altíssimo, com o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, porque resulta tanto em alegria ir à casa do Senhor, porque aquele convite foi tão especial, e porque que a pessoa que recebe o convite, olha, eu estou extremamente alegre por esse convite, vamos à casa do Senhor, porque pressupõe-se que Deus esteja presente em sua casa. E vai se manifestar ali de maneira maravilhosa aos seus filhos. Não temos disciplina espiritual, né? Deixamos de ir ao culto quando cultuávamos presentemente, para ir a um teatro com um amigo, para fazer qualquer outra coisa. Não há disciplina. A disciplina espiritual é importante, não é coisa de fariseu. Não é mera religiosidade, é mera religiosidade quando você não tem seu coração convertido. Aí é mera religiosidade. Quando você não se arrepende dos seus pecados, aí sim. Mas a disciplina espiritual é importante. Devemos buscar a Deus pessoalmente, profundamente e com disciplina. Ou seja, devemos constantemente buscar a Deus. Não é orar uma vez e só orar daqui a 2 dias. Não é ler o texto uma vez e só ler daqui a 3 dias. Não é: eu já fui na igreja quando nós estávamos, nos reunidos presentemente. Eu fui à igreja hoje, daqui a 2 semanas eu volto para ir à igreja. Isso não é disciplina espiritual. Né? Caminhando um pouco mais, com choro e pranto. Meus irmãos, se a situação era uma situação resultante do pecado, e Deus chama a nação ao arrependimento, Deus chama a nação ao arrependimento para que a nação se arrependa e aquela situação seja transformada. Então é preciso nos aproximarmos de Deus, meus irmãos, com o nosso coração quebrantado, arrependido. Devemos chegar-nos a Deus, meus irmãos, com choro e pranto. Choro e pranto, irmãos, é o lamentar desesperadamente pelo pecado. As pessoas pecam hoje, irmãos, como estava acontecendo no contexto de Joel. As pessoas pecam hoje e elas não lamentam mais pelo seu pecado. Alguns crentes agem como ímpios, irmãos, pois o pecado deve produzir agonia no coração do crente. Assim como Davi se sentiu agoniado: olha, estou agoniado, eu perdi a alegria da minha salvação porque eu pequei contra Deus, e o resultado do pecado é destrutivo na minha alma, e ele lamenta profundamente: Deus, eu lamento profundamente, restitui minha alegria da minha salvação. Tiago, ele diz, olha, vocês, eu vou parafrasear aqui Tiago, tá? O versículo não está assim. Tiago, ele diz, olha, vocês precisam, não é para rir não, vocês têm que chorar, né? Porque quando você e eu, nós estamos numa situação de pecado diante de Deus, irmãos, não é para ficar rindo não, é para lamentar mesmo, é para chorar.
É para buscar a presença de Deus desesperadamente. O pecado tem que produzir agonia no seu coração, porque se não produzir agonia no seu coração, isso significa que você está conformado. Você está conformado com o cenário pecaminoso, você está conformado com o pecado dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua vida. E como diz o salmista, um coração quebrantado, Deus ele não rejeita. Logicamente, então, nós compreendemos, nós entendemos que um coração não quebrantado, não arrependido, que não lamenta pelos seus erros, provavelmente não terá a atenção de Deus. E é isso que é descrito em Isaías capítulo 1, quando ali o povo se aproxima diante de Deus sem estar arrependido do seu pecado. E por meio do profeta, Deus vai falar: olha, eu rejeito essas reuniões solenes. Não dá para chegar diante de Deus, levantar as mãos cheias de sangue, a referência do texto de Isaías, referência que falava dos pecados e que falava da não contrição, do não arrependimento. E se aproximar-se de Deus assim como se Deus não fosse atentar para isso. Esta nação precisa se arrepender diante de Deus. O povo brasileiro precisa se arrepender diante de Deus. Porque o povo brasileiro, de maneira geral, tem tomado o Senhor, tem tomado o santo nome do Senhor em vão. Não vimos aquele cenário do carnaval? Onde uma escola de São Paulo fazia chacota ali com o nome de Cristo? Precisamos nos arrepender, irmãos, e lamentar lamentar pelos pecados que nós cometemos diante de Deus. Isso com sinceridade é o que ele vai falar. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. Ou seja, com sinceridade. Nos aproximar-nos de Deus com sinceridade. Muitas vezes nós não somos sinceros uns com os outros. Muitas vezes escondemos os sentimentos que temos no nosso coração das pessoas. Não somos sinceras. Quando, na verdade, dependendo do contexto, podemos ser. Se formos sinceras com espiritualidade, podemos ser. Mas não há como ter essa falta de sinceridade para com o Senhor. Porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, Ele é onipresente. Ele olha para mim e para você e vê no mais profundo do nosso coração. Quando nos aproximamos diante de Deus e não nos arrependemos dos nossos pecados, Ele sabe disso. Quando não há arrependimento, quando não há contrição, Ele sabe disso. Não há como esconder nenhum sentimento, nenhum pensamento do Altíssimo. O Altíssimo tudo sabe. Não há como esconder a verdade de Deus. Não há como Israel esconder a verdade de Deus. Israel precisa se aproximar de Deus com sinceridade. E nós também, com sinceridade e transparência. Neste cenário de caos, irmãos, devemos buscar a Deus. De maneira pessoal, profunda, com disciplina espiritual, chorando e lamentando pelos nossos erros, demonstrando transparência ao Senhor. Se atendermos à palavra de Deus, meus irmãos, o resultado será que Deus há de restaurar a nossa situação. A crise, ela pode nos aproximar de Deus. Assim como Jó sofreu toda aquela situação e ao final do seu livro, ele conhecia mais a Deus e ele estava mais próximo de Deus.
Esse momento de crise também pode ser uma oportunidade para estarmos mais próximos de Deus. E se nós olharmos para o texto e seguirmos todas as orientações que o Senhor nos der, certamente a misericórdia de Deus agirá de maneira tremenda e de maneira profunda na nossa vida. Não apenas na nossa vida, mas na vida da nossa casa, na vida da nossa família, na vida da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Essa situação que o mundo vive, essa situação que o Brasil vive, tem demonstrado que o homem não tem condições de controlar. Então essa nação precisa se voltar para Deus. Você precisa se voltar para Deus. Porque Deus é capaz de restaurar a nossa sorte. Assim como foi no livro de Joel. Se você continuar a leitura, você vai perceber que Deus restaurou a colheita. Que Deus mandou o exército que iria invadir Israel, mandou embora. E principalmente, irmãos, se o cenário de caos era produzido pela falta de espiritualidade e comunhão com Deus, uma vez que o povo busque a Deus de maneira arrependida, Deus vai restaurar a sua comunhão, a sua aliança com o povo. Haverá um renovo espiritual, haverá um avivamento espiritual. E é isso que de fato nós precisamos. De maneira pessoal, um avivamento. É isso que a igreja precisa, um avivamento. E acima de tudo, é isso que o Brasil precisa, de um grande avivamento espiritual. Que Deus abençoe sua vida tremendamente, abençoe sua casa, abençoe sua família e continue abençoando tremendamente a Igreja Água Branca. Vamos orar nesse momento, feche os olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Deus. Somos gratos ao Senhor, a Deus, pela leitura da tua palavra. Somos gratos, a Deus, pela vida dos nossos irmãos, pastores, que têm sido, a Deus, usado pelo Senhor de maneira maravilhosa para expor, a Deus, a tua palavra ao nosso coração. Quero agradecer a Deus pelos grandes pastores, não apenas pelos grandes pastores, deixa-me corrigir, Senhor, mas pelos pastores da tua casa, que têm tido, a Deus, o compromisso de pregar a verdade do Senhor, em meio, a Deus, a essa situação caótica. Rogo que o Senhor venha abençoá-los de maneira poderosa, assim como rogo a Deus que o Senhor venha abençoar a liderança, a Deus, cristã deste país de maneira poderosa, Senhor. Abençoando também o povo, ó Deus, que se chama pelo teu nome. Abençoe teu povo, ó Deus, avive o coração do teu povo, ó Pai, e que segundo a tua bondade e misericórdia, Senhor, possamos ver dias melhores, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, ó Deus, em especial, orar pelo nosso irmão Roberto, pedir a Deus que o Senhor possa visitá-lo com graça, ó Deus, naquele local. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está com o teu servo, o Senhor não abandonou o teu servo nesse momento, mas rogamos, ó Deus, que a tua misericórdia, graça, seja sobre ele, seja também sobre a vida de toda a sua família, Deus. E mais uma vez pedimos que o Senhor venha abençoar de maneira especial a Igreja Presbiteriana de Água Branca, nossos irmãos, nossos idosos, que sejam todos conservados pela tua mão poderosa, que sejam todos, ó Deus, abençoados pela tua providência tremenda. Eu oro, Deus, e peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, meus queridos irmãos, Deus abençoe e até nosso próximo encontro, se Deus permitir e quiser.